Da Globo, falamos aqui no ônibus que está levando a delegação para o Mineirão. O clima é de muita alegria, descontração entre os atletas. Nós vamos fazer a apresentação de cada um dos atletas. Primeiramente, o Darley é o nosso goleiro, filho do ex-jogador Fernando dos Emílios, o maior goleiro que Pitanguinho já teve na sua história. Esse é o Darley, 14 anos, 1,80 m, 86 quilos. É o goleiro da equipe que enfrenta hoje no Mineirão os pitanguenses docentes. Ele é filho, como já disse, da grande estrela do futebol de Pitanguinho, Fernando Caldas. Estamos agora focalizando, dando para vocês o perfil desse cracaço de bola que é o Caquinho. Hoje, comandante da Polícia Militar de Bonifácio. Esse cracaço. Grande história no futebol pitanguense. Armador, 36 anos, 1,20 m, 46. Calça, 42. Ela é o grande craque, a grande estrela do time. Começou nas divisões inferiores do Sacramento. Casado e casado com a filha da Emília. Casado com a filha de José Emílio de Castro. Grande craque, lateral de esquerdo do Clube Atlético Pitanguense. Grande história, grande página no futebol de Pitangui. Esse é o Simão, 36 anos, 42 quilos. 40 de busto. Coxa, quadris em cima da pinta. Grande história no futebol. Filho do legendário Lauzinho. Cracaço de bola, joelho podre, tornozelo podre. Qual educação para jogar bola? Mais de quarentena. Qual educação para jogar bola? Educado, ele se primou toda a vida pela sua qualidade, pela sua gentileza com os adversários. É um cara fino, é um cara que jamais fez uma falta, sempre tirou bem as bolas. 33 nocaute e 19 por ponto. É um gentleman. Ele é o papai mais fresco da paróquia, o papai avô. Só o que restou do Mussum dos Trapalhões. Esse é o Mussum dos Trapalhões. Eu sei, grande história, grande comandante, grande jogador de futebol. É uma figura extremamente simpática e querida da torcida do Clube Atlético. Multou 432 carros na semana passada. Tira todas as multas de Pitangui. É um grande craque, um grande artilheiro. Atleta exemplar. Esse é o Dênio, filho do nosso querido Verinho, grande esportista. Só que no especializado. O Verinho foi um grande jogador de bola, um grande levantador, um grande jogador de basquete. Ele com aquela estatura toda, aquela coisa toda. Agora do Dênio, pouco a falar, que tem a história dele no futebol é um pouco reduzida e eu realmente não tenho argumentos, não tenho o currículo dele em mãos. Mas eu só sei que é um grande músico, ficou até as 4 horas da manhã no baile hoje, é uma grande coisa, grande namorador, gostoso, as meninas gostam dele. É a única coisa que eu posso falar dele. O grande ídolo do time, garotaço, modelo. Garoto, futebol modelo, olha só as pernas, que beleza, olha aqui. A rapaziada que está nos vendo agora está em delírio, moçada, olha aqui, gostosão. É o grande Silvério, olha só, grande performance, olha que beleza. Olha o cavanhaque, de cavanhaque novo. Esse é a estrela do time, é o ídolo do time. Símbolo sexual dos anos 90. Bate recordes em autógrafos e tudo mais. É o grande Silvério, armador do time. Após conhecer o amor, diminuiu muito. A porra dele está sendo requisitada. Cada vidrinho custa $1.500. É uma cabeça? É ele, Altair! Grande garoto! Grande garoto! Esse é a revelação do futebol de Pitangui. Ele era chamado de Joãozinho com aquele rabo de vaca que ele dava, entortando adversários. Só conseguiu jogar no time do Pitangui quando o Dirceu, seu tio, era o técnico. É um grande jogador que, evidentemente, a torcida dele muito espera nessa tarde. Nariz que é sempre nariz que a terra não quis. Em homenagem a esse nariz, olha que borrachão, olha que beleza, maravilha. Esse é o Kaká do Gás, essa figura extremamente simpática, um castrol por excelência, verdadeiro troll de Pitangui. Ele é quarto zagueiro, está hoje envergando a camisa número 4 do Clube Atlético Pitanguense. Grande história no futebol. Aí, Kaká, um sorriso, Kaká. Um abraço. Está com 135 quilos, 1,90 m, excesso, portanto, de 40 quilos. Ele promete muito hoje no Mineirão.
especial. Estamos aqui hoje fazendo a despedida desse craque do futebol, essa figura extremamente simpática, o William Bonner, da TV Globo. O William Bonner, ele está hoje, ele está despedido das terras brasileiras. Ele estará dentro de poucos dias no outro lado do mundo, lá no Japão, levando o futebol para o Japão. Nós vamos fazer uma rápida entrevista. Tem tempo aí, diretor? Tem tempo aí? Tem. Nós vamos fazer uma entrevista aqui com um cara que está indo para o Japão, levando o futebol. O que você espera encontrar no Japão? Como é que está o futebol lá? Escolinha, né? Vai mais montar escolinha? Como é que tá? Quais são os seus planos para o Japão? Esperamos levar o futebol de Pitangui, aqui eu aprendi com o Kaká, com o Silveira, com esse povo todo aí, e mostrar, fazer uma escolinha lá, baseada no futebol desse povo aí. Você vai ter dificuldades com o idioma? Ou já sabe tudo, japonês? Não, eu tomei uma aula com um tal de Tia lá em Pitangui, já me ensinou tudo, ele e o César. Tô sabendo tudo por dentro, já que você passava por lá, eu montava uma escolinha antes lá. Arigato. Papai e mamãe, como é que estão? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos caminhando. Leve para o Japão a nossa saudade e a nossa expectativa de uma grande jornada no Japão, tá? Um abraço à turma do Zico lá, eu sei que o Zico está lá te recebendo, o Zico vai te dar uma maior força lá e a gente confia nisso. Arigato. Arigato. Grande revelação do futebol de Pitangui, ele que passou por momentos difíceis na sua carreira, na sua operação no joelho, mas está totalmente recuperado e dando alegria à torcida que lota o estádio para presenciar o seu bom futebol. A gente vai falar um pouco com ele. Ô Jorge, como é que está a expectativa para o jogo de hoje? Você está bem fisicamente, o joelho está bem, como é que está isso aí? Ah, beleza, pura. Chegar junto lá. Chegar junto. Jorge, que mudou de roupa, nós vamos perguntar a ele, mudou de pele, de roupa, nós vamos perguntar para ele como é que está a reforma do seu contrato. Fica em Pitangui ou vai embora? Tô achando que eu vou lá pro Internacional Milão. Vou chegar lá, vou dividir lá, comigo não tem brincadeira não. Agora, aquela pessoa que a gente não vê, mas que trabalha para que todo mundo veja, é o nosso operador de som, de imagem, o nosso querido Bené, Zé Benedito, essa figura tradicional da nossa emissora. O Bené hoje está completando 100 anos de carreira como técnico em som da equipe. Bené, o que você espera hoje da rapaziada lá no Mineirão? Na experiência de 100 anos que eu tenho como técnico, tenho 80 vitórias e só 20 derrotas. Foi nocaute. E eu espero mais hoje a minha 81ª 81ª vitória.